Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimento os Miguel da equipe do programa. E hoje, no terceiro domingo do mês de julho, estamos aqui com a Teca, com o Antônio, com o Cacá, para mais um encontro de estudo, de reflexão, à luz do Evangelho de Jesus, com as explicações da doutrina espírita, né, Teca? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia, Antônio. Bom dia, Cacá. Bom dia, prezados ouvintes. Nós possamos ter uma manhã de bastante aprendizado, de bastante iluminação espiritual, né? E que nós possamos também fazer um bom programa, né? Quizá pudéssemos, né, Antônio, começar o dia assim com uma reflexão, né, uma mentalização no Evangelho do Cristo, né? E preparando já a nossa caminhada durante aquele dia, né? Que bom que seria, né? Com certeza, é muito importante. Isso nos traria muito equilíbrio. E eu já vou deixar o meu bom dia a todos vocês, queridos ouvintes, aos amigos e irmãos que estão conosco aqui na Rádio Londrina, e agradecer pela essa oportunidade de poder servir e estar aqui para aprender um pouco mais com esses queridos irmãos. Deus abençoe a todos nós. A gente comentava aqui um pouco antes do início do programa, né, dessas oportunidades que nós recebemos da providência de Deus, nosso Pai, né? Todas as pessoas, para isso, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? E muitas vezes nós não aproveitamos isso. E por isso que a gente continua buscando, caminhando, seguindo a luz. O Momento Espírita de hoje, que sempre está na abertura do programa Além da Vida, né? Todos os domingos às 8h30 da manhã, aqui na Rádio Londrina, ele traz como título Não Desistamos do Bem. Não desistamos do bem. Por vezes, nos sentimos impotentes diante das próprias limitações. Desejamos fazer tanta coisa, de mudar as situações que nos infelicitam e fazem sofrer aqueles que nos rodeiam, mas não logramos sequer dar o primeiro passo. Os problemas do mundo são tantos que temos a impressão de que não há nada que possamos fazer, considerando a nossa pequenez. Talvez já tenhamos pensado em desistir do bem e deixar que as coisas sigam ao sabor dos ventos. No entanto, nunca desistamos do bem. Há dias em que desejamos ser um grande e produtivo pomar para atender à fome de muitos. Ante a dificuldade de consegui-lo, tornemo-nos uma árvore frondosa e acolhedora, que produza flores e frutos. Por vezes, pensamos em como seria bom sermos uma fonte cristalina. Não podendo, transformemo-nos num vaso de água fresca e aplaquemos a sede de alguém. Desejamos ser uma montanha elevada a apresentar horizontes infinitos ao homem que a conseguisse escalar. Diante da impossibilidade, sejamos um degrau humilde para a ascensão de quem ambiciona a glória estelar. Pretendemos ter um sol no coração a fim de clarear a estrada dos viajantes da noite. Em face do impedimento, acendamos uma lâmpada de esperança no caminho de um desalentado. Almejamos ser um jardim de bênçãos para o enriquecimento da paisagem dos homens. Não o conseguindo, convertamo-nos numa flor, abençoando com nosso perfume a estrada dos desesperados. Ambicionamos as gemas preciosas do seio generoso da terra, a fim de diminuir a dor e a miséria dos caminhantes da aflição,
Não as possuindo, distendamos a palavra de renovação como pérola de inigualável valor, erguendo quem se recusa a levantar para prosseguir na luta. Pensamos em escrever poemas de engrandecimento à vida, enriquecendo as mentes e os corações com painéis de luz e sabedoria. Na impossibilidade de fazê-lo, por nos faltarem os requisitos essenciais, escrevamos uma mensagem singela com expressões de amor a quem se encontra na curva da queda e perdeu a confiança na afeição dos outros. Esperamos a melhoria das criaturas e do mundo. Decepcionados por não poder alcançar essa difícil meta, coloquemos no altar dos sentimentos um santuário à fraternidade e ao dever superior. Não desistamos do bem. Não desfaleçamos no bem. Não duvidemos da vitória do bem. Sejamos uma expressão do bem em triunfo, mesmo convertidos num grão de mostarda, que todavia produzirá estímulos vigorosos para o bem de todos. Seja qual for a situação, jamais desistamos de fazer o bem. Jamais duvidemos da força do bem, porque o mal não tem vida própria. Ele só se insinua quando o bem não está presente. O mal, assim como a sombra, bate em retirada aos primeiros raios de luz. Façamos o bem em toda parte, com as mãos e com o coração, orando e esclarecendo, a fim de que o trabalho da verdade fulgure em nossos braços como estrelas brilhantes. Ampliemos as nossas disposições íntimas, dirigindo-as para o bem. E não nos preocupemos, senão com a semeadura de bênçãos pelo caminho. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura de hoje do Momento Espírita, né? Bem interessante, né, Teca? Profunda, simples, como soam ser as mensagens elaboradas com esse intuito de progresso, de evolução, de crescimento, né? É verdade, Miguel. É aquele negócio, né? A mensagem fala, fazer o bem sem olhar a quem, né? A gente já conhece esse ditado, né? E é exatamente assim, nós temos que em todo momento pensar no bem, né? No que a gente pode fazer, e aquele bem pelo prazer de você fazer, né? Como se fosse o prazer de servir, né? Prazer de fazer o bem, porque muitas vezes você, em alguns momentos, você até pensa mesmo, vou parar de fazer isso, não dá certo, não tem reconhecimento, ou qualquer coisa assim, mas não é assim, né? A gente não pode pensar dessa forma, né? Nós temos que pensar que o bem, ele tem que ser feito em qualquer situação, e pelo prazer que você tem de estar, né, fazendo o melhor para o outro, nunca desistir, porque em todos os momentos você vai achar uma oportunidade de estar auxiliando, de fazendo para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você, né, em toda situação. O que a gente não pode é deixar para amanhã, né? A gente às vezes tem mania de falar assim, eu vou trabalhar em alguma coisa, vou fazer alguma coisa, mas quando eu tiver condição, ou quando eu me aposentar, ou quando, né? Às vezes, de repente, essa situação acaba não acontecendo. Então, a gente não pode perder a oportunidade, né, Antônio, também de fazer, né? Em cada momento, em cada oportunidade que surgir, né, a gente fazer o melhor para o outro. E dessa forma, fazer o bem para nós também, né? Certo. Jamais desistir do bem, como a mensagem nos recomenda. E eu fiquei pensando aqui numa frase lá no finalzinho da mensagem, quando ele diz assim que o mal bate em retirada. E nós fazemos uma confusão às vezes,
de achar que existe uma eterna luta do bem contra o mal. Na verdade, isso, se existir, vai existir dentro de nós mesmos, o bem e o mal que está em nós, porque somos uma dualidade disso tudo e precisamos combater o mal que está em nós fazendo o bem. E essa dificuldade é natural, porque estamos sempre aprendendo, espíritos em evolução, mas não podemos deixar para amanhã, como você mesma disse. Deixar para amanhã, não. Mesmo sabendo que Deus nos dá novas oportunidades sempre, mas façamos a nossa parte, façamos o bem que pudermos, como pudermos, o quanto pudermos, sempre, sempre pensando primeiro no nosso próximo, porque quando nós pensamos assim, nós fazemos o bem para nós quando ajudamos o outro. Como diz a canção de São Francisco, é dando que se recebe. Eu estava me recordando aqui, eu vi um recorte, né, eu acredito que seja de uma palestra, acho que vocês já também viram. Eu não me lembro quem era a palestrante, né, quem comentava, não me lembro o nome dela agora. E era assim, um diálogo que estava acontecendo entre aluno e professor, numa sala de aula. E aí o aluno pergunta, né, para o professor, o mal existe? E ele fala, claro que existe, né? A gente vê tanta maldade, gente matando. Aí ele fala assim, não, o mal não existe, o que existe é a ausência do bem. E é uma verdade, né? Porque se isso fosse uma corrente, o bem fosse essa corrente que todos pensassem da mesma forma, o mal não existiria. É verdade, é que nem trevas e luz, né? Sim. O que são as trevas? A ausência da luz. Da luz. Então, é isso que a doutrina espírita tem nos ensinado, né, à luz do Evangelho de Jesus, da importância que tem de nós buscarmos o bem, né, o que é bom, o que é belo, através principalmente da razão, que irá fortalecer a nossa fé, né? Olha que interessante, um texto simples, curto, que pode ser inclusive utilizado. Muitas pessoas perguntam, eu queria fazer o Evangelho no lar na minha residência, não sei como é que eu faço. Coloca um momento espírita, né? Não precisa ser um livro, um texto, pode ser um momento espírita, todo mundo ouve, todo mundo comenta depois, que são textos muito bem preparados, elaborados, né? O de hoje nos traz muitas reflexões, né, em relação ao tempo, né? Tudo ao seu tempo, a gente entende isso, né? O tempo da matéria é um, o tempo do espírito é outro, né? Então, às vezes nós confundimos isso e atropelamos as coisas ou até perdemos tempo, né? Então, que pensemos nessas situações, né? Eu gostei muito desse texto e anotei aqui, na semeadura do bem, ou a semeadura do bem, como está um professor de português aqui, né? Colheita a quem? Não personificando, mas adiante, né? Uhum. Então a gente pode trabalhar muito o nosso português riquíssimo, nossa língua fantástica, né, Antônio? Maravilhosa. De formas que fixe a mensagem que está sendo estudada, lida naquele momento. E fazer isso em família, né? Eu falei do Evangelho do Lar, mas pode ser qualquer outro momento de confraternização, né? Olha que coisa boa, né? Não precisa comida, não precisa bebida. Está aqui o alimento espiritual que a gente tanto necessita, né? Eu, só interrompendo um pouquinho, Miguel, eu tenho no meu WhatsApp um canal lá que chama Espiritualidade e Vida, né? Que eu sigo. E aí ontem colocaram lá uma historinha que eu achei bastante interessante, e que a historinha assim, é a caixa dos minutinhos, né? O Miguel estava falando agora do tempo, do aproveitar o tempo, e eu me recordei dessa historinha. E a historinha é muito simplesinha, né? Ela conta que havia um homem que morava no alto de uma montanha e ele vivia ali solitário. E ele falava, então, quando ele saía, descia o morro, né, para ir à cidade e tudo, então ele falava que na casa dele ele tinha a caixinha do tempo, a caixinha dos minutinhos. E todo mundo ficava muito curioso de saber que caixinha era essa, o que tinha nessa caixinha de minutinho. E as crianças, então, começaram a ir na casa dele para saber
que era a curiosidade infantil, né? Que caixinha é essa? Eles queriam ver a caixinha. E aí, então, esse senhor, esse velhinho, ele falou assim para as crianças: olha, então vocês vão ver assim, alguma coisa de 1 minutinho e depois vocês vêm me contar. Uma coisa que vocês fazem num minuto e depois vocês vêm me contar. Então, daí eles saíram, né? E daí voltaram na casa do velhinho um tempo depois e falaram. Ele falou: e daí, qual é os minutinhos que vocês têm para eu colocar lá na minha caixinha? Então, eu dizia assim: eu num minuto eu abracei o meu amigo que fazia muito tempo que eu não fazia isso. Aí o outro falou assim: no meu minuto eu aproveitei para comer o doce que a minha mãe tinha escondido. E cada um ia relatando uma experiência. E aquilo foi se tornando tão grande, né, que outras pessoas, né, começaram a se envolver nessa história da caixinha do minuto. E a comunidade ali do pé do morro onde ele morava, começaram todo mundo a participar desse minuto de alguma coisa. E cada um fazia os seus minutos. E passou o tempo, o senhorzinho lá morreu, mas ele deixou um bilhete falando nesse bilhete que a caixinha do minuto, na verdade, nunca existiu, né? Porque o que tinha, assim, era o tempo que o pessoal dispunha para o outro, o que eles faziam para o outro. E com essa coisa da caixinha do minutinho, a comunidade toda começou a interagir, que era uma comunidade, cada um cuidando da sua própria vida, e cada um se interagindo com o outro. Então, famílias foram se agregando, amigos, e aí, quer dizer, foi a moral da história, assim, a caixinha do minutinho uniu uma cidade toda. Então, era assim, era fazendo um bem para o outro, era conversando, né? Então, era o aproveitar o tempo, né? O tempo que tinha. Eu achei muito interessante essa historinha, simplesinha, singelinha, mas que tem um grande ensinamento. E bem relacionado, né, Antônio, com o nosso texto hoje, do estudo, que nós estamos tratando das viagens de Paulo, né, de levar a mensagem aos gentios, né, no terceiro domingo do mês. E é isso, ele procurava maximizar o tempo dele através de cartas, através de estadias, através de estabelecimento de grupos familiares de evangelho, né, nas várias localidades que eles passavam. E é isso que nós encontramos ali nesse estudo que Kai Bar-Schutel faz, né, do livro Atos dos Apóstolos, né, que está logo na sequência ali dos 4 evangelhos canônicos no Novo Testamento, na sequência, né? E nós estamos estudando no livro que ele próprio publica, Vida e Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo 16, no versículo 6 a 10, que vai falar da visão em Troade, né? O Antônio lê para a gente esse texto. Exato. Esse livro, ele nos relata a vida dos nossos queridos apóstolos depois que o Cristo retornou ao mundo espiritual. Então é muito importante para nós aprendermos bastante. A visão em Troade. Atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E tendo viajado na direção de Mísia, tentavam seguir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo passado ao lado de Mísia, desceram a Troade. De noite apareceu a Paulo esta visão. Um homem da Macedônia achava-se em pé, rogando-lhe: passa à Macedônia e ajuda-nos. Depois desta visão, procuramos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para aí pregarmos o Evangelho. Capítulo 16, versículos 6 a 10. Nos comentários de Kai Bar-Schutel a essa passagem evangélica, né, do Evangelho de Lucas, né, Lucas que escreve o Atos dos Apóstolos, nós vamos de cara, inicialmente, observar como os espíritos, né, Teca, recebiam essa orientação dos seus guias, né, que não era somente o Cristo que ficou com eles 40 dias ali, logo após a crucificação, mas outros espíritos também trabalhando
no intuito de levar melhor a mensagem. Os próprios anjos guardiões. Sim, sabendo aonde poderia ser divulgado e onde não, né? Porque não. Havia ali povos mais endurecidos e povos já mais receptivos à mensagem divina, né? Então, isso é uma primeira informação que a gente tem desse texto, né, Teca? Sim, é interessante que a gente fazer assim, até um pouquinho de um retrospecto aqui, porque lá no comecinho, nos primeiros programas, né, que nós fizemos, né, acerca desse livro, Vida e Atos dos Apóstolos, a gente estudou uma passagem que falava do Pentecostes, né? E foi nesse Pentecostes, então, que esses discípulos de Jesus começaram a desenvolver, né, a mediunidade. Então, aí eles tinham o poder da visão, o poder de ouvir, né? Eles poderiam fazer tudo isso. Por isso que Karl Barth vai dizer aqui, os apóstolos andavam sempre por visão. Então, eles desenvolveram isso, os discípulos de Jesus. Paulo, ele recebe essa vamos dizer, essa mediunidade, vamos dizer assim, através de Ananias. Quando Ananias vai recuperar a visão dele, né, que ele tinha perdido a visão lá nas portas de Damasco, e ele vai recuperar a visão. E Ananias, então, impõe as mãos em Paulo, que na época era Saulo, e daí, então, ele fala que ele fica envolto do Espírito Santo. Então, ele também começa a ter aí a mediunidade dele também despertada, né? Então, ele vai ter visão, ele vai ter cura. Nós vimos já em outros programas Pedro curando, outros apóstolos também curando. Então, eles tiveram esse dom a partir, então, do Pentecostes. E aí, nessa viagem, então, que Paulo está fazendo aqui, que é a segunda viagem dele já, ele tem essa intuição, né, ele fala assim, que ele ouve o Espírito Santo dizendo que ele não é para ele ir até na Ásia pregar para aquele povo. Por quê? Porque realmente, como Miguel disse, era um povo endurecido. Ele ainda não estava pronto para receber a boa nova naquela época. Tinha que ser numa outra oportunidade. Seria aquilo que Jesus falava, que era dar pérolas a porcos, né? Eles não iam entender a mensagem. Então, por isso que ele manda Paulo para outras paragens, tá? E aí, então, Paulo vai para Trode. Eu falo Trode, gente. Eu vi um acentinho aqui, mas eu falo Trode, que é mais fácil. E aí, ele vai para lá nesse lugar, e ele fica muito preocupado, e isso a gente vai ver bem detalhado no livro Paulo e Estevão. Ele fica muito preocupado, porque para ele tem a visão do homem, né, que fala para ele a Macedônia ajudar, mas ele pensa também, porque eles tinham que atravessar o mar para ir até a Macedônia, e aí eles não tinham dinheiro, eles ficam meio preocupados. E aí, gente, eles vão até uma mercearia ou uma coisa parecida, e lá eles encontram Lucas. E nessa viagem, então, a partir daí, Lucas começa a fazer a viagem junto com eles, porque até então, quem está com Paulo nessa segunda viagem é Timóteo, um menino de 13 anos, que ele tinha passado por Derbe lá, e aí ele Timóteo, a tia, acho que Timóteo, não sei, pede para que ele acompanhe Paulo, né? E ele então vai Timóteo e vai... Quem que é? Silas, porque Barnabé já não está mais com Paulo nessa segunda viagem. O Barnabé já estava com outras funções. E aí eles encontram, então a viagem continua com Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. E a gente vai perceber isso daqui, gente, muito bem no texto que a gente estudou aqui agora, que a gente leu, porque ele começa esse texto, se vocês perceberam, né, quando falou, ele começa esse texto na terceira pessoa. Atravessaram a região. Quem atravessou a região? Paulo, Silas e Timóteo. E aí, mais para frente, ele vai dizer assim, ó, depois da visão, procuramos, aí já é a primeira pessoa. Aí é Lucas que já está falando. Por quê? Porque em Trode, ele já entrou nessa, vamos dizer, nessa caravana, nessa missão, né? Nessa viagem. Por isso que no final aqui Lucas está falando, ó,
Procuramos logo partir para Macedônia, porque eles se encontraram em Troade, concluindo que Deus nos chamava para lá pregarmos o Evangelho. Olha que interessante, gente. Isso aqui me chamou a atenção ontem à noite, viu, gente? Quando eu estava estudando ontem à noite, me chamou a atenção esse texto aqui, porque até então eu tinha lido e não tinha prestado atenção. Então, veja só, a missão de Paulo, Silas, Barnabé, assim como dos apóstolos, sempre foi uma missão dirigida pelos Espíritos. Sempre a espiritualidade esteve presente, auxiliando, dando força, porque era uma missão e era uma viagem dura, gente. Fazia tudo isso a pé, andando, às vezes pegando barco, e era muito difícil. Então eles tinham esse apoio. E quando ele fala aqui no texto mas o Espírito de Jesus não o permitiu, nessa época aqui, Paulo ainda não tinha o conhecimento de que esse Espírito de Jesus de que ele fala aqui é Estevão. E ele vai saber disso mais para frente, que eu acho que a gente ainda vai chegar, né, Miguel? É certo. O que a gente vê também, Antônio, e Caibar vai destacar no comentário dele, né, é em relação a esse contato com os guias, né? E para isso é importante, e nós trazemos isso para os dias de hoje, né? E aí a importância de nós empregarmos o nosso tempo no bem, para estreitar esse contato com os nossos guias, principalmente com o nosso anjo guardião. E ele fala assim, que o silêncio, a meditação, a calma, o retiro, o afastamento das turbas é uma grande coisa para conseguir coisas no bem, né? É interessante esse esclarecimento que Caibar faz em relação a esse momento dos apóstolos ali, divulgando a Boa Nova, né? E ele diz assim: o filósofo diz que quanto mais me afasto dos homens, ou seja, das coisas do mundo, mais me aproximo de Deus. Quer dizer, é estar no mundo sem ser do mundo, né? Mas valorizando aquilo que é o bem permanente, né? E o poeta, olha como a preocupação com Caibar de ensinar, de educar, de esclarecer, ele dá o exemplo do filósofo e dá o exemplo do poeta, né? Deus fala quando as turbas estão quietas, ou seja, os grupos, né, as comunidades, e as campinas em flor. Olha que imagem bonita que ele dá, né, da natureza, colaborando com isso. E a gente vê em vários filmes que falam do Cristo, né, ele em muitos momentos ele se afasta do grupo, do núcleo dele de apóstolos e seguidores, para orar, para se fortalecer, para o contato com Deus, né, para voltar com uma nova visão, com um novo intuito. Muitas vezes, nova energia. Uma nova energia. E muitas vezes a gente precisa disso, né, Antônio? A gente precisa se afastar das dificuldades, dos problemas, para poder vê-los de um outro ângulo, com um olhar melhor, superior, de cima, né? E aí a gente encontra as soluções devidas. Esse ensinamento do Cristo na prática é muito importante, porque você pode dizer assim, de forma acomodada: mas era o Cristo, era Jesus, e ele é um espírito muito mais adiantado. Mas isso é apenas uma desculpa que nós utilizamos, porque nós temos o nosso valor, e aí a doutrina nos ensina que Jesus é esse modelo. Então façamos isso também. Busquemos o equilíbrio que pudermos buscar, a calma. Ninguém vai resolver nenhum problema se não tiver calma. E nessa tranquilidade você terá novos olhos em volta daquele problema e encontrará as soluções. E nesse momento aqui, nós vamos entender o que aqui seria importante nós termos a visão geográfica, o mapa, verificarmos a posição dessas cidades, para entendermos de forma geopolítica como se passou todo esse momento. Que eles já tinham planejado o que fazer, e aí quando eles chegam naquela região, aquele espírito vem e traz a notícia: olha, aí não, passamos mais para aqui. Importante uma informação
bem didática aqui como que a doutrina espírita trabalha nas literaturas mais antigas. Aqui há um respeito muito grande pelas traduções da Bíblia, como o próprio Kardec fala em O Evangelho segundo o Espiritismo, que ele permaneceu com a tradução de Sassi sem alterações. E aqui nós temos que, quando a gente fala Espírito Santo, nós temos que ver que aqui tem uma interferência teológica. Espírito Santo significa um bom espírito, e não Espírito Santo da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Gostaria de deixar isso esclarecido, que é um bom espírito, e isso é possível a cada um, a qualquer um, porque Deus colocou em nossas vidas um bom espírito para cuidar de nós desde o momento em que nascemos, que é o nosso anjo de guarda. E ele interfere de forma positiva em nossa vida, e precisamos sempre estar atentos aos seus conselhos e ouvi-lo e conversar com ele. Porque nesse momento aqui, além desses bons espíritos que se manifestaram através desse homem da Macedônia e trouxeram uma informação valiosa para a divulgação dessa nova doutrina que era o cristianismo, que estava em busca de novos adeptos para o seu crescimento. Vejam, meus queridos, aqui não tem a visão do mundo de hoje. Você precisa buscar fatos históricos, buscar como que essas pessoas viviam nesse período. Como disse o próprio Miguel e a Terezinha, não tínhamos locomoção rápida. As informações circulavam de maneira muito lentas. Era o boca a boca. Então nós tínhamos que levar as informações. No máximo eles tinham auxílio de animais para se locomover, ou barcos, quando tinham que atravessar os rios, quando tinham que usar os mares da época para chegar de uma região para outra, porque essas regiões estão cercadas de rios e mares, ali nessa região da Ásia, essa região em que é parte o Oriente, parte a Europa, parte a Ásia, estão ali naquele centro, ali naquele entorno ali da Turquia, aquela região ali. Hoje, né, nós lembramos, tentando visualizar isso. Então, veja que dificuldade. A espiritualidade sempre está presente para auxiliar. Então, na tua dificuldade hoje, pensa nisso, trazendo para os dias de hoje. O mundo tão mudado, moderno, mas a dificuldade continua, porque a dificuldade ela faz parte do aprendizado individual de cada um. A dificuldade está na experiência e nós devemos aproveitá-la. E aí vem aquele conselho do Cristo, da calma, de termos a paciência. Não se turbe o vosso coração. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Não se estresse. Não se afobe. Tenha paciência, tenha calma para resolver os seus problemas. Porque aqui, esse exemplo de vida, de convivência entre pessoas que estavam trazendo para nós o Evangelho, essas escrituras, porque elas só existem hoje por causa desse trabalho. É um trabalho feito por homens. Devemos separar o trabalho feito de homens e o trabalho feito de espíritos. Mas esse trabalho ele está sempre em conexão e é um trabalho que vai existir, que existia e vai existir sempre. Abramos os nossos olhos, deixamos os nossos olhos bem abertos para essa informação. Nós temos conosco um anjo guardião que nos auxilia. Converse com ele naquele momento de mais aflição. E você tenha ouvidos de ouvir, que você vai encontrar as soluções mais corretas, mais assertivas para a tua vida. Isso nós devemos aproveitar nessa visão de Troade, que é o nome do nosso capítulo. Essa visão
sempre importante, de que a espiritualidade cuida de todos nós, em nome de Deus, em nome de um progresso, do teu progresso, do meu progresso, do nosso progresso, que é para isso que nós estamos aqui, reencarnados, meus queridos irmãos. A gente observa, né, Antônio e Teca, que o Caibar, ele coloca um texto pequeno, versículo 6 a 10 no capítulo 16, mas no comentário dele ele vai além, ele explora um pouco mais a fala de Lucas, né? Mas eu gostaria de voltar, Teca, nessa, e você destacou já isso, o Antônio também, da direção dos espíritos, né? Mesmo sendo um trabalho dos homens, né? Há uma questão no Livro dos Espíritos muito interessante, que Kardec didaticamente coloca lá se os espíritos influenciam nas nossas vidas, né? E a resposta dos espíritos que trabalharam com Kardec é direta, né? Sim, na verdade são eles que vos dirigem. É bem interessante isso. Aí tá, primeira coisa que vem, e o meu livre-arbítrio, como é que fica? Totalmente respeitado. Então você dá o primeiro passo, você tem o primeiro pensamento, você tem a primeira ação. Em função disso, vão se juntar a você espíritos que vão trabalhar com essa ideia sua, respeitando a tua decisão, né? Se for no bem, ótimo. Se não for no bem, um aprendizado, né, Antônio? Então, isso que eu queria destacar, e em determinado momento, Jesus dá esse poder, né, aos apóstolos, aos discípulos, que num desses momentos de retiro, de meditação, para intensificar esse contato com os guias, eles encontram uma moça que tinha um espírito adivinhador, né? A gente vai falar um pouco disso, que é interessante, né? Porque Paulo se incomoda do tanto que essa pessoa deixava se influenciar por esse espírito adivinhador, né? E ele, com a autoridade moral que ele tinha, ele pede que o espírito se afaste. Só que essa moça era serva de alguns senhores que exploravam esse espírito adivinhador, que influenciava essa moça, para o enriquecimento financeiro material, coisa que não é de espírito superior, né? De espírito inferior. E Caibar vai destacar, né, que com esse gesto de Paulo, que eles sofreram com isso, foram presos, foram açoitados, né, tá lá no Evangelho de Lucas, né, destaca isso que o Antônio nos colocou, que os apóstolos acabaram tendo esse poder de ligar na terra o que também continuaria sendo ligado no céu, e também de desligar na terra o que seria desligado no céu. Ou seja, esse poder de poder afastar espírito, né, que é o que a gente vê nos filmes, o Curar dos Demônios, né? Os apóstolos, em determinados momentos, é dado pelo Jesus, e em outros momentos eles mesmos já conseguiram essa condição. Tal o esclarecimento, tal a informação que eles tinham, não só na parte teórica, né, Teca, mas também pela prática, no bem que eles viviam ali constantemente, né? O que não agradou nadinha o dono da mulher ali, né? Porque tirando o espírito também, o negócio dele também não foi bem. E a gente tem que ver tudo que a gente está falando aqui, né, sobre espírito, que são eles que nos dirigem, eles estão sempre ao nosso lado, e como o Miguel falou, tem o livre-arbítrio, eles nos intuem para tudo, ele nos dá a intuição, nos mostra caminho. Agora é nós que vamos fazer, ou seguir na direção certa ou errada, é o livre-arbítrio nosso, né? É eles que vão sempre, e essa história dessa moça, né, que ela tinha o espírito adivinhador, e depois Paulo consegue afastar esse espírito, é muito interessante, porque ele lembra bem aquela passagem, eu não sei se é o irmão X que conta, acho que é o irmão X que conta também, que ele conta a história de uma pitonisa também, né, que tinha esse espírito adivinhador, mas a espiritualidade, na verdade, havia dado a essa pitonisa todo o poder, mas para que ela pudesse alavancar o progresso daquele povo, né, auxiliando naquele povo. Mas a coisa tomou uma outra proporção, que era o mesmo que essa moça, a Lídia, né?
a Lídia, que fala que é o segmento daqui dessa passagem. Deu a ela todo o poder e tudo, mas aí também o pessoal começou a usar a pitonisa como mercado. Assim, tudo que a pitonisa falava, eles iam vender um bode, eles iam lá para a pitonisa dizer se aquilo lá ia dar certo ou não. Eles iam fazer outra coisa, a pitonisa ia dar... Então, para aquilo que a pitonisa veio, perdeu a função. Então, a espiritualidade fez o quê? Tirou esses dons que ela tinha. E não mais, ela começou a adivinhar, ela não adivinhava mais. Então, todo mundo começou lá a pedir orientação para vender as cabras, não sei o quê, e o negócio começou a dar tudo errado. Então, não foi muito satisfatório. Vai daí que eles falam ali nessa passagem, que o irmão X fala, que é daí que Moisés faz aquela proibição de falar com os mortos, né, de ter esse contato com os mortos. Então vai mais ou menos isso, mas aí o mercado, os mercadores, os donos da pitonisa, ficaram muito tristes porque não foi. Mas aí, a gente vai lá no Evangelho, nesse caso da Lídia aqui, a gente vai lá no Evangelho também, que fala lá, dai de graça o que de graça recebeste, né? Então, quer dizer, ela tinha esse poder da mediunidade, de fazer o bem, de trabalhar isso daí com outro propósito, e não de só interesse material. E depois isso daí é tirado. Por quê? Porque a mediunidade dela era usada para o mercado, para troca, para interesses materiais, para troca. Eu faço comércio com a mediunidade dela, com esse espírito que está ali adivinhando tudo, fazendo tudo. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e que a gente faz até hoje, que até muitas vezes, né, a gente comenta assim, no nosso meio, né, no meio espírita, tudo, exatamente isso, para a gente tomar cuidado com esse dom, né, que é dado da mediunidade, para trabalhar isso para o bem, para auxiliar, mas não para proveito próprio. É verdade, né? Teca, e o Espiritismo ele trabalha muito essa faculdade, né? Eu gosto muito dessa palavra, é uma faculdade que todos nós temos, senão não teremos contato com o nosso anjo guardião, né? Só que em algumas pessoas ela vem mais aflorada, mais desenvolvida. Por quê? Porque no Espiritismo, mediunidade é sinônimo de serviço. E serviço em prol do próximo, não em benefício próprio, né? Porque aí vira egoísmo. E Kardec tem tanta preocupação com isso que no livro dos médiuns, tem um livro que trata sobre mediunidade, que é intitulado Livro dos Médiuns, ou um subtítulo que as pessoas não conhecem muito, Guia dos Evocadores. Quando a gente fala em evocação, até no meio espírita a gente arruma conflito, mas vamos ficar no Livro dos Médiuns, né? Lá no capítulo 28, pessoal, quem tiver interesse, Kardec intitula do charlatanismo e do embuste. E vai falar dos médiuns interesseiros, né? Vale a pena ler, é um texto que não é muito grande, mas muito esclarecedor. E ele fala em determinado ponto, em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem. Olha só, a mensagem de abertura de hoje, não desistamos do bem, né? E os bons espíritos se afastam de quem pretende fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Sociedade muito inferior como a nossa, imperfeita, né? Então o egoísmo predomina junto com o orgulho. Os bons espíritos a combatem. Olha só. A ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles o venham servir. Isto é tão racional que inútil for insistir mais sobre este ponto. Então, isso Kardec falando sobre o charlatanismo, sobre os médiuns interesseiros, né? Que colocam a sua intenção na matéria. E, na verdade, a intenção é nas coisas do Espírito que não se perdem, né? Então, é isso, que nós atentemos para isso. Estudemos esse capítulo 28, né, que fala não só dos médiuns interesseiros, mas das fraudes espíritas também. É um nome bonito aí que a gente observa, mas vamos entender o que é isso, para a gente não cair em equívoco, né, Antônio? E ter que andar novamente o caminho já andado, né? Com certeza. Como diz a dona Amália Domingos Soler. Esse problema do charlatanismo, ele é antigo, né? Mas isso não vem
a negar que a mediunidade seja uma realidade, que a influência dos espíritos seja uma realidade em nossas vidas. Por isso, voltemos para a mensagem inicial do nosso programa. Não desistamos do bem. Em tudo que formos fazer, pensemos no bem. E lembre-se bem, o bem do outro, não é o nosso bem. Porque o exemplo máximo é sempre o exemplo de Jesus, que veio ao mundo para servir e deu a própria vida em favor desse serviço. Jesus viveu o amor intensamente. E tudo isso serve de exemplo para nós. Façamos isso na medida em que nós podemos. Não fique pensando, como diz na própria mensagem, eu vou ser um sol. Seja uma vela, um vagalume, mas seja o tanto de luz que você possa ser. Sirva, faça alguma coisa, sempre pensando no bem, jamais desista. A mensagem foi muito clara para nós. E essas coisas se unem ao nosso entendimento. E não tenhamos preconceitos religiosos. Respeitemos as religiões dos nossos irmãos e busquemos sempre estudar e refletir à luz do Evangelho do Cristo. E o que me chama a atenção, Antônio, nos comentários de Caibar Schutel a essa passagem evangélica, né, Teca, no final ali do texto, quando ele fala que essas coisas que ele relata aqui daqueles tempos dos apóstolos, né, se repetem hoje em pleno século XX, que foi quando foi escrito esse livro, né? E a gente vê isso aí hoje nos dias atuais, né? E ele diz assim, não é de estranhar que acontecesse tudo isso naquele tempo, quando hoje, em pleno século XX, nos vemos ordens de prisão e processos instaurados contra médiuns curadores e receitistas, pelos simples fatos de curarem, quando no inverso são glorificados uns, divinizados outros, pelo fato de ferirem e matarem, né? Então, hoje a gente observa uma inversão de valores, né, Teca, em relação às coisas espirituais, em detrimento, né, do bem, do verdadeiro, do belo, exaltando as coisas materiais, né? Que pena que isso a gente comprove nos nossos dias de hoje, né, em todos os lugares, né, Teca? A gente vê muito, né, essa inversão de valores aí, hoje mais que nunca. Bom, Kardec escreveu esse livro, acho que me parece em 1932. Na década de 30. 30, acho que foi 32, me parece. Isso. Imagina, em 32 ele já falava isso daqui, né? Essa inversão de valores. Me parece que é 32. Não, é 32, se eu não me engano. Então, imagina, lá em 1932, Caibar já falava dessa inversão de valores, e hoje a gente está vendo muito isso, né? As pessoas enaltecendo aquele que às vezes pratica uma coisa ilícita e às vezes fazendo sofrer aquela pessoa do bem, aquela que está praticando o bem. A gente tem visto isso, olha, e que às vezes até causa assim, uma certa revolta na gente, né? A gente não deveria, mas causa certa revolta, porque cada um vem e aquela coisa, né? Estão semeando e vão ter uma colheita, né? Então, é obrigatória. Obrigatória. Né? Semeie o bem e você colherá o bem, mas semeie essas coisas ruins e você não vai ter uma colheita muito boa. Mas a gente sabe, mas é que a gente quer sempre a resposta para agora, né? A gente já quer ver essas pessoas já tendo a resposta de já. E não é assim, né? As coisas têm tudo seu tempo, sua hora, mas a gente vê que, como o Antônio estava falando assim, o bem, a gente não pode desistir dele em qualquer hipótese, né? Mesmo aqui, quando está falando dessa inversão de valores, a gente tem que estar sempre com o bem, mas em primeiro lugar, né? No topo da pirâmide, né? E para coroar esse tema que a gente está tratando hoje, né, do bem, que a gente vê no trabalho dos apóstolos, na mensagem do momento, né, vem o Zé Antônio hoje nos falar
de um espírito especialíssimo, né, Antônio? Benedita Fernandes. Eu frequentei uma casa espírita que levava o seu nome e a gente estudou a biografia dela. Ela transformou não só uma cidade, Araçatuba, ali em São Paulo, mas toda uma região, né, pela sua dedicação ao bem, né? Então, uma pessoa simples, né? A Dama da Caridade. A Dama da Caridade. Esse é o título do livro, que foi escrito pelo Perry, né? Um espírita trabalhador da FEB, né? Ex-dirigente da FEB. E vale a pena consultar. Então, é um exemplo de vida. E o título da reflexão hoje é As Sobras de Benedita Fernandes. Olá, amigos. Nós vamos iniciar nossa reflexão de hoje narrando uma história que está registrada nesse opúsculo Dama da Caridade, escrito por Antônio César Perry de Carvalho, que conviveu na época em que esse fato ocorreu, e ele conta uma história muito bonita chamada As Sobras, que vai nos trazer uma reflexão bastante profunda. Dona Benedita Fernandes foi conhecida como a Dama da Caridade na região de Araçatuba, do estado de São Paulo, aquela época pioneira em que o espiritismo estava começando e mal existia a assistência social. Ela foi uma das pioneiras na assistência social, recolhendo crianças de rua, montando uma casinha na periferia, numa região fora da cidade, onde ela começou a acolher aquelas crianças abandonadas, que viviam soltas nas ruas, sem família, e começou a cuidar com o seu amor, com a sua dedicação, com o seu carinho. E Dona Benedita, dando esse exemplo de caridade, nos deixou muitos ensinamentos, se tornou um grande baluarte do espiritismo, é hoje nome de várias casas espíritas no Brasil, é uma pessoa muito importante para o movimento espírita brasileiro e, logicamente, para o movimento cristão internacional. O fato narrado por Antônio César Perry de Carvalho, ele trata da história de Ricieri. Ricieri vivia naquela época em Araçatuba e ele era um vendedor ambulante, daqueles que antigamente existia, hoje não se tem nem mais noção. As pessoas andavam numa carrocinha, puxando, levantava-se aquela tampa atrás e lá eles traziam pão, traziam leite. E o Ricieri era vendedor de buchada, como era chamado naquela época. Ele vendia carne. Então ele vendia bofe, bucho, dobradinha, né, como era conhecido. Ele vendia miúdos. Então ele saía pela cidade inteira naquela carrocinha, levando aquela carne, vendendo, que era o seu ganha-pão. E conta a Antônio César que quando, determinada tarde, ele estava no final do dia terminando o seu expediente, ele chegou lá na periferia da cidade e ele observou aquelas crianças brincando, era 2, 3 da tarde, não era no final da tarde. Ele olhou aquelas crianças brincando, ele parou a sua carrocinha, desceu, não tinha nada lá, uma casinha quase que abandonada lá no meio. Ele desceu, começou a dialogar com aquelas crianças e descobriu que elas estavam sem se alimentar, estavam sem almoço até aquela hora, 2, 3 horas da tarde. E aí perguntou quem que cuidava deles, e eles falaram, a nossa mãe Benedita. Nossa mãe Benedita. Então daí eles foram, ele pediu que chamasse ela, ficou conhecendo, então. Aí quando a conheceu, descobriu que ela estava fazendo esse grande trabalho de caridade, que ela estava recolhendo crianças de rua e não era sempre que ela conseguia alimento para aquelas crianças, mas ele não teve dúvida. E imediatamente ele abriu essa carrocinha, pegou tudo que tinha restado, distribuiu ali para Dona Benedita distribuir para aquelas crianças almoçaram, ficaram com comida para outro dia. E a partir daquele dia começou a acontecer um fato muito curioso. Ricieri, na sua consciência cristã, ele caminhava fazendo sua venda diária e sempre pensando, tomara que sobre para as crianças da Dona Benedita. E ele ficava com aquele pensamento. E quando ele percebia que estava terminando aqueles alimentos que ele vendia, ele não tinha dúvida, ele parava de vender, ia até aquela periferia, até a casinha onde Dona Benedita tinha aquela instituição de abrigar aquelas crianças, levava aquelas crianças, batia a palma, chamava, Dona Benedita, olha aqui a sobra, Dona Benedita, e veio trazer sempre como se fossem sobras.
E na verdade, ele interrompia suas vendas para fazer isso. Os anos se passaram e Ricieri desenvolveu um câncer de pulmão. Naquela época, início da década de 70, 1970 a 71, era uma época que não tinha remédio para câncer. Naturalmente, quem tinha um câncer, principalmente de pulmão, já estava condenado então ao final da sua existência. Ele foi para o Rio de Janeiro se tratar da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tinha parentes lá onde ficou hospedado, e ele ia lá, recebia medicação desenganadamente. Sua família sabia, ele sabia, já tinha uma formação espírita, já tinha noção da vida depois da morte, já se preparava convenientemente, se isso é possível, dentro da visão material da Terra, para desencarnar em paz. Estava se preparando para a desencarnação, quando em 1971 o médium Divaldo Pereira Franco foi fazer palestras na cidade do Rio de Janeiro e ficou hospedado na casa em que Ricieri estava hospedado, que era a casa de um tio dele que era médico e que era ligado à Universidade do Rio de Janeiro, onde ele estava fazendo o seu tratamento. Divaldo fez as conferências na região e no final do seu trabalho, ele estava já para ir embora, pediram a Divaldo para ele ir lá fazer um passe no Ricieri, que estava em fase de desencarnação. E Divaldo foi. Quando Divaldo estava fazendo a oração, ele percebeu ao lado de Ricieri a figura do espírito da Dona Benedita, que já havia desencarnado há alguns anos. O espírito iluminado, abençoado, caridoso, ali irradiando bondade e ternura, dizendo assim: diga para Ricieri se ele se lembra das sobras. Então Divaldo fala assim: olha, Ricieri, está aqui ao nosso lado uma figura muito carinhosa de um espírito de uma mulher, pediu que ainda não declinasse o nome, dizendo que é para você se recordar da região de Araçatuba, daquela época antiga, se você se lembra das sobras. E Ricieri disse: olha, Divaldo, não, eu não me lembro. Ela está perguntando se você está sabendo que chegou a sua hora da desencarnação. E ele deixou correr uma lágrima no olho, sua esposa também, porque eles sabiam que havia chegado a hora. Ele disse: eu sei, Divaldo, que chegou a hora. E ela está dizendo para você ficar tranquilo, porque você está muito bem preparado. Ela está dando esse recado, só que ela pediu para dizer o seguinte: você ficou em débito com ela, porque você ficou de terminar de arrumar os esgotos daquela instituição e ainda não terminou. Eles estão lá precisando serem concluídos. Então ela veio a pedido da espiritualidade superior te trazer o recado. Graças às sobras que você dava àquelas crianças, daí que ele se lembrou daqueles restos, que não eram restos, na verdade, era o alimento que ele vendia, do qual ele vivia, que era aquela carne que ele vendia, era o bofe, era buchada, era dobradinha, eram aqueles miúdos que ele vendia, o fígado, e que ele deixava para as crianças, antes de terminar, que ele chamava de as sobras. Ela diz Divaldo para Ricieri: Ricieri, Dona Benedita está pedindo para que você se lembre, e que, dizendo também que ela sabia que você não vendia tudo para deixar para as crianças, sempre você deixava sobras para as crianças, e que ela veio, em nome da espiritualidade superior, lhe dizer que vai lhe sobrar agora algum tempo de vida. Você não vai desencarnar agora, você vai ter tempo suficiente para voltar a Araçatuba, terminar a sua promessa, depois sim você desencarnará. Ele recebe aquela notícia com espanto, porque ele está com câncer em fase final de pulmão, numa época que não tem tratamento. E para a surpresa de todos, a partir daquele dia, Ricieri começou a melhorar, sem que ninguém explicasse porquê. O hospital do Rio de Janeiro deu alta temporária em observação, porque ele não tinha mais a doença para eles tratarem. Ele voltou para casa, voltou a procurar a instituição da Dona Benedita, o lar das crianças, terminou aquele esgoto, fez tudo o que precisava, e um dia sentiu aquele aperto no peito e partiu subitamente por um infarto agudo do miocárdio para o mundo espiritual. Então, graças, segundo a história de Antônio César Pérez de Oliveira, Pérez de Carvalho, graças às sobras que ele sempre caridosamente deixava para a Dona Benedita, ele recebeu o benefício das sobras de mais um tempo de vida aqui na Terra.
uma moratória aqui na Terra. Para nós fica esse grande exemplo, a lei do amor, a lei da caridade, a lei da causa e de efeito. Como é gostoso ouvir essas histórias. Eu já havia contado essa história aqui num outro episódio, estou recordando essa história aqui agora, só para que a gente lembre como é importante, dentro da lei da causa e efeito, o amor ao nosso semelhante, como tudo que a gente faz volta para nós, mas que a gente não deve fazer pensando nisso, mas sempre pensando no próximo, como fez Richieri, sem segundas intenções, sempre pensando, tomara que sobre hoje para aquelas crianças. E se não sobrava, ele fazia com que sobrasse. Um grande abraço a todos. Tá aí, pessoal, a mensagem do nosso querido amigo Zé Antônio sobre a dona Benedita Fernandes. E só nos resta, né, Teca, despedir dos nossos amigos rádio ouvintes. Um bom domingo a todos, uma semana de muita paz, de muita luz. E vamos então refletir, né, sobre aquilo que aqui a gente conversou e procurar, né, no momento.com, se vocês quiserem ver a mensagem do Momento Espírita novamente desta manhã. Agradecendo a todos vocês e desejando um bom domingo e que nos sobre tempo para fazer o bem. Muita paz a todos. Um bom domingo, uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.